Olá, eu sou a Vanessa da Ilka Plantas aqui de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e hoje eu venho com muita felicidade te mostrar essas plantas maravilhosas que são os caladiums. Os caladiums são aráceas, que é a mesma família da costela de Adão, dos antúrios, é também chamado de tinhorão e de tajá. E também alguns chamam de coração de Jesus. Este aqui, ó, que é mais vermelhinho, como ele tem o formato mais em formato de coração, é chamado de coração de Jesus. Existem mais de 1000 variedades dessa maravilhosa planta, que na verdade é um gênero. Então a gente trata como Caladium sp. Caladium é um gênero. Todos esses aqui são do mesmo gênero. Existem muitas variedades, existem cultivares, existem híbridos. E aqui eu tenho só alguns daqueles 1000 que eu falei pra você que existiam. Então aqui eu tenho este aqui, que é um bastante comum, que é meio salpicado, né? Este aqui, que é mais avermelhado. Aí tem o coração sangrento, o coração de Jesus. Este aqui não é o mesmo que este, notem as nervuras como são diferentes. Esse aqui é bastante difícil de conseguir, esse aqui a gente conseguiu só dessa vez. Este é o mais comum. Este aqui também é diferente, que é salpicadinho, né, que é meio variegado. E este aqui que é variegado de vermelho, que é salpicado de vermelho. Todas essas plantas são maravilhosas, elas têm características especiais, então fica até o final do vídeo que eu vou contar tudo como cultivar essas plantas. Ele é uma planta tóxica, então tome cuidado se você tiver um cachorrinho, um gatinho que vai mexer nas suas plantas, ou até uma criança pequena que possa botar alguma partezinha da planta na boca. Cuidado, porque ela pode ter um certo tipo de toxidez. Não quer dizer que vai matar a pessoa, não é isso, mas ela pode causar alergias, então é sempre bom cuidar. Eu não tenho alergia, eu já cuido, eu faço as mudas todas sem usar luva, mas as pessoas mais sensíveis devem colocar luva antes de mexer nessas plantas. No vaso, aqui elas estão todas no vaso. No vaso a gente vai colocá-las à meia sombra. Se o vaso for pequeno, meia sombra, que significa dizer que pode ser sol da manhã também. Se o vaso for grande, pode colocar sol pleno, mas vai justificando ela aos poucos, porque não vai comprar uma planta assim que tá lá na sombra total e aí, né, meia sombra, coloca ela direto no sol que ela vai queimar. Então é uma planta que normalmente está abaixo das grandes árvores, então é uma planta de floresta tropical que fica abaixo, ela inclusive é aqui do Brasil, da América tropical e do Brasil, uma planta maravilhosa dessas é nossa, né? E ela fica abaixo das árvores no habitat natural. Então não é aquela planta que vai precisar de um sol muito forte. Depende muito da orientação solar da sua casa. Se for uma orientação solar leste, que é quando o sol está nascendo, pode ser colocado na frente da casa sem problema nenhum. Logo que a planta nasce, logo que a folha nasce, ela vai ficando dessa forma, tá vendo que tem vários, ó. Então quando a gente percebe que a planta está adaptada, significa que ela tem muitas folhas nascendo, tá vendo que aqui praticamente todas estão com folhinhas nascendo. E o interessante dela é que ela passa por um repouso vegetativo no inverno. Então em locais muito frios, como aqui no Rio Grande do Sul, ela perde totalmente as folhas e fica uma batatinha, porque ela é uma planta bulbosa. O que a gente vai fazer com esse bulbo? A gente vai retirar do solo, deixar no local arejado e no momento, lá no final do inverno, início da primavera, a gente vai colocar na terra novamente. Então, se você mora num lugar que não faz frio, como o Nordeste, como outros locais do Brasil ou de outros locais do mundo também, daí você não precisa tirar do solo, é só deixar que ele vai vir sempre com flor. Ela só passa pelo repouso vegetativo quando estiver frio. Se não faz frio, ela não passa pelo repouso e não tem problema nenhum. Ela vai continuar se desenvolvendo muito bem. Quanto maior o vaso que a gente colocar a nossa planta, mais ela vai se desenvolver. Então, por exemplo, essa planta aqui, ó, ela tem 4 mudas no mesmo vaso. Eu posso tirar cada uma dessas mudas, colocar no outro vaso para dar para ela mais espaço. E ela vai crescendo, vai formando novos brotos ao redor e vai nos dando lindas mudas de caládio. Ela gosta de solo fértil e drenável, então ela precisa de um solo mais drenável, mas não tanto quanto as suculentas. Então eu vou contar pra você que ontem a gente veio fazer o vídeo do calário, estavam todos bonitos no dia anterior. Como ontem foi um dia muito calor, muito quente aqui em São Leopoldo, elas estavam todas murchas, daí nós não fizemos ontem, preferimos fazer hoje. O que eu fiz? Eu coloquei todas elas dentro de uma bacia e coloquei 2 dedos de água.
O que aconteceu ao longo desse tempo? Elas absorveram a água e hoje estão lindas e maravilhosas. Então isso é uma dica bem legal para você que passa às vezes o dia fora, um dia muito calor, muito quente, ou vai passar uns dias fora, sei lá, né, agora nas férias. Deixe o seu caládio num local, né, que possa deixar numa baciazinha, se você tem só um, ou colocar um prato que ela vai absorver a água. O solo não é muito compacto e nem tão drenável, então a gente vai usar 2 partes de terra adubada para 1 parte de casca de arroz carbonizado. Não precisa colocar perlita, também não precisa colocar casca de ovo, porque ela não é uma planta de sol pleno. Para adubação, a gente deve colocar sempre, ou quando ela estiver em pleno desenvolvimento, como está aqui, então a gente vai colocar 1 vez por mês, podemos colocar o NPK orgânico ou outro adubo da sua preferência. E quando ele estiver em estado de dormência, que é nos meses frios do ano, não se coloca adubo, porque afinal de contas ela está dormindo, então a gente não vai colocar nada que ela não vai absorver, tá? Então isso é importante. Sempre vamos colocar água quando o solo estiver seco. Eu vou te contar uma coisa aqui, ó. Essa aqui eu coloquei um substrato com perlita, não tem problema, desde que, no caso aqui, eu substituí a casca de arroz por perlita. Na verdade eu fiz meio a meio, meio casca de arroz e meio perlita. Pode ser colocado também, mas não tem necessidade. Não é uma planta que exige um solo tão drenável como suculentas em geral. Então é uma planta, como é uma arácea, ela tem a floração em espádice. Eu vou te mostrar uma aqui que tá nascendo, olha que coisa mais fofinha aqui, ó. Daqui vai sair uma flor, então aqui vai ter uma espádice, assim como o antúrio, né? A flor é a espádice, aquela partezinha comprida, e ao redor uma folha que vai ser a parte que vai, no caso, proteger a flor. Mas eu vou te dizer que ninguém nunca percebe muitas vezes as flores dos caládios, porque o que eles nos encantam mesmo é a folhagem. E está voltando, eu não gosto de falar em moda de plantas, né? Mas as pessoas estão trazendo muitos caládios para dentro das suas casas, para os escritórios, porque são plantas muito bonitas e muito alegres, né? Imagina colocar tudo isso na sua casa, olha que coisa mais linda. Sempre produzindo novas folhas, sempre agradecendo quando a gente coloca água. Quando elas não estão com água suficiente, elas costumam ficar muito murchas. Não se preocupe, como eu falei pra você, essa aqui, ela estava totalmente desanimada ontem. As folhas estavam assim, ó. E aí, não, tudo bem, não tem problema, ela estava com pouca água. Como eu coloquei esse processo que eu falei pra você, ela absorveu e ficou linda e maravilhosa. Então dá pra gente entender perfeitamente quando ela precisa de água, porque ela fica desanimada. Tá bom? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva aqui no nosso canal, vai lá nos comentários e coloca se você gosta de caládio, se você já teve algum, se você quer mais algum vídeo sobre algum assunto que você tem vontade. Um grande abraço e até o próximo vídeo.